Colossenses capítulo 2 diz que a fé, capítulo 1, versículo 5, ele diz que a fé e o amor era consequência da esperança. O verso 4 diz: desde que ouvimos da vossa fé em Cristo e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança. Da esperança que vos está preservada ou armazenada ou entesourada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Nós falamos na primeira reunião que a palavra esperança, ela aparece 100 vezes na Bíblia, sendo 50 vezes no Velho Testamento e 50 vezes no Novo Testamento. Que esta palavra não aparece nenhuma vez nos Evangelhos. Que a palavra esperança sempre está ligada a um fato que a morte colocou limite. O mundo não tem esperança, tem expectativa, probabilidade, pensamento positivo, esperança não. Só se espera baseado em Deus e na sua palavra. Não há esperança que vai chover. Não há esperança que vamos ter uma boa colheita. A expectativa, a probabilidade. A grande ênfase do Novo Testamento é a graça. Mas o patrimônio da graça é a esperança. É na esperança que nós somos salvos. Diz Romanos capítulo 8, verso 24. A esperança que nos dá certeza da fé. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Agora, nós só podemos ter esperança em Deus. Paulo fala sobre um risco muito grande que todos nós temos de colocar esperança na estabilidade das riquezas. Se eu tiver tal condição, se eu tiver uma aposentadoria na velhice, se eu tiver estas e estas circunstâncias, não que não devamos ser precavidos, mas nada disso pode dar segurança. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17, exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Você
põe a esperança nos seus proventos, na sua riqueza, seus bens, mas isso tudo pode acabar de repente. É instável. Você põe a esperança na sua cultura, nas suas habilidades, mas isso é instável. Ele diz, não podemos colocar a esperança a não ser em Deus. E mediante o fato de que Jesus Cristo ressuscitou. Se Jesus Cristo ressuscitou, significa que aquele que pôs o limite, que é a morte, foi vencida. Então, há perspectiva para a vida. Mais do que perspectiva, há esperança. As coisas podem mudar. Nós precisamos ganhar a dimensão do que significa a esperança. Eu disse lá no primeiro culto, lá no céu, eu não tenho um ghost, um espírito, um fantasma como meu Salvador. Eu tenho alguém de carne e osso. Sabe o que significa isto? Eu tenho alguém que morreu e venceu a morte e está sentado no trono como o patrono de uma grande salvação que não me deixa refém da morte e do medo da morte e do fracasso deste mundo. Eu tenho um Salvador que não é apenas uma ideia. Isto Paulo está combatendo o gnosticismo incipiente que estava crescendo, que você pode evoluir pelo conhecimento. É interessante que no início desta carta, ele não introduz a palavra conhecimento, mas ele usa a palavra amor, fé, amor e esperança, que são os pilares da experiência cristã. Elas não são virtudes humanas. Por favor. Isto aqui não é ideia de estoicismo, de que a fé é uma virtude humana. A fé é uma graça divina, o amor é um dom de Deus, e a esperança é a manifestação desta expressão daquele que Deus deu mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Veja bem, no Novo Testamento, nos Evangelhos, não existe a palavra esperança. Por que não existe a palavra esperança? Como também não existe a palavra graça. Você não vai encontrar a palavra graça nos Evangelhos. Por que não existe a palavra graça nos Evangelhos e não existe a palavra esperança nos Evangelhos? Porque Jesus Cristo estava encarnado, manifesto, a graça havia se encarnado. No sentido que a graça está encarnada, ela aparece no sentido de que o verbo se fez carne, cheio de graça, mas a graça como explicação não tem, porque ele é a graça. Cristo é a graça, Cristo é a esperança. 1 Timóteo 1:1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Nossa esperança. A minha esperança não é ir para o céu. Minha esperança é Cristo que está nos céus. Eu não me espero ir para o céu. Eu espero em Cristo e nele eu tenho o céu. Consequentemente. Agora, o que tem acontecido com o cristianismo? Eu não sei se eu vou achar esse texto, é 1 João.
purifica-se a si mesmo aquele que tem esta esperança. É 1 João o quê? 5 o quê? Hein? 3. Por favor. A si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Presta atenção. A graça nos alcançou, mas nós não somos perfeitos. Mas nós caminhamos para a perfeição. E por causa da esperança, existe um caminhar cristão de permanente purificação. Purifica-se a si mesmo aquele que tem essa esperança. Uma das coisas que nós, os protestantes, perdemos de vista é a importância da ascese, a importância das disciplinas espirituais, a importância dos meios da graça para o crescimento. Dentro deste processo, Paulo vai combater o ascetismo na sua forma adoentada, mas vai levar o equilíbrio daquilo que é importante para o crescimento espiritual. Deixa eu fazer uma questão aqui. Eu fui salvo pela graça, certo ou errado? A graça fez tudo para a minha salvação, certo ou errado? Na minha regeneração eu não fiz nada, certo ou errado? Eu devo ter feito alguma coisa para ser regenerado? Não. Mas no processo da santificação, eu devo fazer alguma coisa? Sim ou não? Agora, é sim por minha conta ou é sim pela conta de Deus? É sim pela conta de Deus. Então existe uma coisa chamada sinergismo, em que eu vou operar por causa da graça de Deus, que vai calcionar, que vai corresponder à ação do coração humano. Eu vou perguntar aqui para vocês. Vocês têm orado? Sim. Quanto tempo você ora? Não vai provar nada. Só quero saber. É só responder no coração. Você tem ficado calado? Silêncio. Você tem procurado ir à presença de Deus em silêncio? Sem dizer nada? Quanto tempo você fica na presença de Deus em silêncio? Você tem saído do meio das multidões para ficar só com Deus? Você tem jejuado? Você tem lido a Bíblia até encher o coração? Eu não tenho. Nós perdemos isso. Nós perdemos o crescimento espiritual. A Bíblia diz assim: crescei na graça, não diz? Crescei na graça. Como é que eu posso crescer na graça? Se é a graça que vai me fazer crescer. Mas existe uma participação. Eu hoje de manhã falei para aqui na igreja, nós somos muito gordos. Nós somos uma igreja muito gorda, média.
pesada. Mês passado quase nós perdemos o nosso cavalo lá na fazenda, o cavalo de sela. Ele estava solto no pasto muito tempo e não foi feita uma desbarrigada do animal. Quando o animal está muito tempo na roça comendo, você tem que prendê-lo e deixar ele uns 3 dias fazendo jejum. Deixar ele eliminando, senão dá dor de barriga, dá cólica. E é o que mais mata cavalo, é cólica. Você tem que dar uma desbarrigada nele. E não foi feito isso, esse animal andou e quase que nós perdemos o animal. Nós estamos precisando fazer uma desbarrigada aqui na igreja. Tem muita gente gorda. De dezembro para cá eu já perdi 4 quilos. Mas é quilos físicos. Nós precisamos perder outros quilos. São os chamadas roupas teológicas. Quando Adão e Eva pecaram, o que eles fizeram? O que eles fizeram? Fizeram roupas. Por que eles fizeram aquelas roupas? Aquelas tangas? Por que eles fizeram aquilo? Porque fala alto que eu sou meio surdo. Não ouvi nada. Estava com vergonha? Ou eles queriam ser aceitos? Para quem nós estamos vivendo a nossa vida espiritual? Ou diante de quem nós estamos vivendo a nossa vida espiritual? Vamos falar de striptease espiritual? Vamos falar de tirar algumas roupas que estão em excesso, que se preocupam mais com o público do que com Deus, com quem nós vivemos. A esperança, ela está lá no céu e a nossa vida deve estar voltada para esta esperança. Eu disse para os meus irmãos hoje, eu tenho que mudar muitas coisas. Fiz 31 anos de pastorado dessa igreja no dia 9. E amanhã eu estou sexy. Amanhã eu ganho a lei do sexagenário. A do ventre livre já foi. Mas tem alguns aspectos da escravatura que nós precisamos tratar. O Evangelho de Jesus Cristo, ele está simplesmente focalizado na pessoa de Cristo. É isso que Colossenses vai dizer. Toda a carta aos Colossenses é que tudo que nós temos, Deus nos dá em Cristo, que Ele nos vê em Cristo. Que a nossa posição é em Cristo. Mas em razão de uma série de coisas, nós vamos colocando roupas, sejam sociais, ou filosóficas, ou teológicas, e vamos nos pesando. E acaba que a gente fica com tanta coisa que pergunta-se, será que isto é cristianismo? É fé cristã? É a singeleza de coração? Então, nós estamos necessitados de conhecer como funciona
este processo. Em Hebreus capítulo 3, os versos 5 e 6, o escritor aos Hebreus, que segundo alguns foi uma mulher, a única escritora da Bíblia. Por que foi uma mulher? Porque, primeiro, não deu nome. Segundo, porque depois de ter escrito 13 capítulos, disse, tendo escrito resumidamente. Brincadeira à parte, Paulo seria o escritor? Discute-se. Apolo pode ser quem foi? Um judeu, certamente. Cristão, certamente. Que tinha uma experiência profunda com o Evangelho, certamente. E que estava tentando tirar a roupa velha de um judaísmo que queria continuar colocando o velho sistema dentro da igreja. A gente não quer perder determinadas coisas. E lá em Colossenses, era isso que Paulo estava combatendo. Parece que eram 3 coisas: o pensamento judaico, o misticismo gnóstico, o pensamento gnóstico e o misticismo como é que eu vou chamar aqui? Ariano, da religião de Atma e Ária, a religião persa, que deu o dualismo, corpo mau, espírito bom, que tem 2 forças no mundo, o bem e o mal. Isso é uma descompostura à teologia da Bíblia. Deus fez tudo Tov Meod, muito bom. Não existe essa dicotomia de que matéria é má, espírito é bom. Então, nesta carta aos Hebreus, ele está falando aqui de uma coisa superior, melhor. Vamos dar uma lida aqui no capítulo 3, os versos 5 e 6. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Olha bem, ele falou de Moisés e falou de Cristo. Moisés é a lei, Cristo é a graça. Pastor Thomas, domingo passado, pregou uma mensagem muito preciosa aqui, quando os três personagens extraordinários estiverem reunidos no Monte da Transfiguração. Jesus subiu com os 3 discípulos e lá apareceu Moisés e Elias. E aí veio aquele momento de êxtase extraordinário, e Pedro deu uma de descompensado na hora, ele ficou meio... Aí disse assim, façamos 3 cabanas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias. E a Bíblia diz mesmo que ele falou aquilo porque ele não sabia o que estava falando. Destemperou. Aí veio uma voz do céu e dizia assim, depois que os 2 saíram, desapareceu, deram no pé, disse assim, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Como é que eu vou crescer na vida espiritual usando lei? Ou como é que eu vou crescer na vida espiritual desprezando lei?
Se a lei não foi abdicada, como é que essa lei vai funcionar na minha vida? Ou eu entro num legalismo, ou eu entro no anominianismo. Anominianismo é a doutrina que nega qualquer lei. Ou então eu entro naquela outra posição que é tudo no legalismo. Como é que isso funciona? Paulo diz assim, olha, o escritor aos Hebreus diz assim, se você mantiver ousadamente a exultação da esperança. Por quê? Porque Jesus Cristo ressuscitou e porque eu vou me encontrar com Ele. Eu tenho uma esperança viva, pela qual eu fui regenerado, e por causa dessa esperança, há procedimentos de dependência da graça de Deus. Vamos dar uma olhadinha em Hebreus, capítulo 7, versículo 19. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. A lei não aperfeiçoou coisa alguma até hoje. A lei só serve como diagnóstico. Mas eu não posso desprezar a bendita lei, porque ela é boa, ela é santa. Mas como é que eu vou chegar lá? Por uma superior esperança. Qual é essa superior esperança? É que Cristo ressuscitou e Ele se tornou o fiador de uma nova aliança, onde Ele vem ser em mim a capacitação para que eu faça determinadas coisas que são importantes no crescimento espiritual. Como? Silêncio. Vamos mexer só um pouquinho hoje no silêncio. A Bíblia diz assim, o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele. Esse mundo moderno é o mundo do barulho. Ricardo Foster diz que o diabo inventou 3 coisas poderosas para destruir a humanidade: ruído, pressa e multidões. Com isso ele destrói. Desde que você esteja num lugar que só tenha barulho, e o barulho está acabando com as pessoas. Está acabando com a capacidade racional e com a capacidade do homem conhecer a Deus, porque Deus se revela no silêncio. Olha Elias lá, barulho, trovão, olha ele, aí saiu para ver Deus, nada. Aí terremoto, fogo, saiu, nada. Vendaval, nada. Na 4ª vez ele já estava um ciciozinho, um ventinho, uma brisinha, olha Deus lá. Sabe o que eu estou falando? Emoção. Sabe o que eu estou falando? Morte da razão. Sabe o que eu estou falando? Jorge Frederico Hegel. Deus morreu. Século XIX, XVII, XVIII, Deus morreu. A lógica mudou. Nós criamos a emoção. Quem me diz que... Glênio, não fala isso. Não fala isso. Eu falando bobagem. Salvador Dalí é um grande pintor. Picasso. Ora lá. Você vai falar desses homens? Você é louco, Glênio? Pois é. Eu sou louco. Pô, não entendo nada. Eu fiquei lá vendo Salvador Dalí, lá no Reina Sofia, no teatro. Ô bem, minha mulher comigo, diz, como é que está escrito aqui? As 4 mulheres de pescador. 4 mulheres. Onde é que elas estão?
Cadê as mulheres? Subjetividade, meu caro jovem idiota. Você precisa ser subjetivo. Emoção. Emoção. Nós precisamos ter emoção. Lógico, nós não somos pedra. Mas espera lá, gente. Eu preciso ter um pouquinho de inteligência. Nem que seja 10%. O que é isso aqui? Eu fui jantar num restaurante. Que música é essa? Não, não é música, é ritmo. Ah, ritmo. Mas é emoção, precisa de emoção. Precisa de emoção. Eu sou burro, sou estúpido, estou fora de época. Eu sou do tempo do disco, de 78 rotações. Hoje é CD. Mas onde está a relação íntima do homem moderno com Deus? Eu, Glênio Fonseca Paranaguá, que silêncio eu tenho? Meus barulhos internos, estava falando com os amigos, meus barulhos internos são grandes. Eu não consigo me aquietar. E Deus diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Jeremias, nas Lamentações, diz assim: esperai em silêncio pela salvação de Deus. Isso que está acontecendo no mundo atual. Que movimento é este? Que nós não nos aquietamos e esperamos com paciência pelo Senhor. Olha aí a palavra esperar. Com paciência pelo Senhor. Ainda que a figueira, ainda que a figueira é a primeira, né? Depois vem a fruto da vide, ainda que a azeitona lá, como é que chama? A oliveira, ainda que a vaca foi para o brejo, ainda que a ovelha foi arrebatada, ainda que a safra, como é que chama, Sérgio? A bicho que mata a lagarta, não, ferrugem. Ainda que a ferrugem que os americanos trouxeram para o Brasil acabe com a coisa, todavia, hein? Todavia, procura Abacuque, capítulo 3 aí, verso 19. Procura aí, por favor. Vamos ver. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Não tem para esperar em nada, mas eu tenho o arrimo da minha sorte. Eu tenho alguém que se interessa por mim, que tem um tesouro guardado. Vamos dar uma voltadinha lá para capítulo 6 de Hebreus, versículo 11. Já estou acabando. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Gente, não para. Eu estou indo, mas não estou conseguindo, mas continue.
Hoje um casal chegou aqui para mim, olha, eu disse há 3 anos atrás, que há alguns anos, isso no início da década de 90, eu comprei 100 livros, Confie Suas Finanças a Deus. 100 livros. E dei para 100 caras aqui na igreja. Lê esse livro. Confie Suas Finanças a Deus. Finança aqui é um negócio muito prático e que tem enrolado muita gente, muitos de nós. Acho que 5 ou 6%. Acho que só 4 que eu vi assim um progresso. Guardou o livro, deixou para lá, deu uma lida, leu uma vez. Esse casal ouviu eu falar isso há 3 anos atrás. Eles compraram um livro e resolveram colocar. E disseram assim: Pastor Glênio, faz 3 anos. Eu quero dar um testemunho na igreja. Como é que Deus mudou as coisas. Mas foi necessário perseverança. Porque uma coisa é você pegar ali na coisinha e depois vai naquela primeira, cavalo 1/4 de milha. Você sabe por que esse cavalo tem esse nome, 1/4 de milha? Sabe por quê? Porque num 1/4 de milha ele é imbatível. Quando ele sai, ninguém ganha dele. Mas quando chega de meia milha para frente, o inglês já botou um pescoço na frente dele, bota o corpo todo e bota 10, e o 1/4 de milha fica botando a língua de fora. Nós temos um bocado de crente 1/4 de milha aqui. Bom de apartação. Maravilhoso para apartação. E é bom para separar. Aliás, é especialistas em separar irmãos. Mas não tem fôlego, não corre um páreo inteiro. Para no meio da história. Por quê? Eu já estou descobrindo. Não tem esperança. Perdeu o Cristo de vista. Perdeu a esperança. Não deu certo hoje, não deu certo amanhã, não deu certo. Eu vinha sofrendo aí com uns troços na minha vida, e no final do ano passado, eu disse: Deus, não dá. Eu preciso da cura, eu preciso da minha libertação. E disse: se eu quiser deixar isso em você, eu deixarei e será para a minha glória. E quando eu quiser tirar, eu tirarei, mas você tem que depender de mim. Para onde você está olhando para o seu umbigo e não para mim. A minha esperança não é perder ou deixar de sair aquilo, a minha esperança é Ele. Eu posso falar um pouquinho mais claro? Vou falar. O irmão disse: pastor, eu tenho um problema muito sério com mulher. Se fosse você sozinho, dava até certo. Dava jeito. Mas, pastor, eu queria tanto uma libertação. Será que Deus tem possibilidade de fazer isso? Ou não? Ou a gente tem que viver sempre, tropeça aqui, oi, cai acolá, mas de novo levanta e começa a cantar, tropeça aqui, oi, cai acolá. Será que dá para crescer um pouquinho mais, dá para crescer um pouquinho mais no conhecimento da graça de Cristo? É possível isto? Se tivermos uma esperança, as coisas vão funcionar. Dá uma olhadinha mais em Hebreus capítulo 10, verso 23.
Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Eu sei que eu tenho um Salvador vivo, capaz de fazer muito mais do que eu penso ou peço. E que este meu Salvador tem algumas coisas que Ele quer que eu faça. Eu falei do silêncio. Você tem ficado quieto, Marinho, ultimamente? Também do lado dessa mulher não dá para ficar quieto. Eu não estou falando dessa quietude de homem que fica quieto. Nós estávamos conversando com o doutor Junot, aí a Ângela disse, mas ele é tão quieto, mas não é esse silêncio dele, não, porque ele pode estar silente por fora e num barulho danado por dentro. Mas como é que a gente ganha essa dimensão? O pastor Humberto hoje pregou uma mensagem maravilhosa de manhã, mas eu fiquei perguntando como é que eu chego lá? Como é que eu chego lá? E ele disse assim, você precisa guardar, agora eu perdi o texto aqui, e você precisa, guardemos firmes a confissão da esperança. Tem uma mulherzinha que me deixa intrigada, lá na Bíblia. Ela tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia, e gastou toda a fortuna dela com o médico. A Bíblia diz assim. Aí ela ficou desenganada, mas ela encheu de uma coisa. Ela disse assim, se tão somente eu tocar na orla do vestido dele, eu ficou curada. E dizia, se tão somente, e dizia, e o termo é engraçado, e dizia, não é e disse não, e dizia, significava, e ia dizendo, se tão somente, mas ela estava fraquinha, hemorragia tinha comido, e a pessoa em hemorragia fica com astenia, fica fraquinha, e a multidão era grande, Jesus estava lá no meio da multidão, mas ela dizia, eu vou tocar, e dizia, por que foi registrado aquilo? Tinha a ver alguma coisa comigo aqui? E dizia, a confissão da esperança, e dizia, e foi, até que chegou, e tocou, e Jesus parou. Ela não tocou em Jesus, ela tocou na orla do vestido de Jesus. E Jesus parou. Se tivesse um hebreu aqui, dizia assim, ela tocou no talit. E Jesus parou e disse, quem me tocou? Quem me tocou? É absurdo. Pois ele era acotovelado ali no meio, ele era tocado a todo instante. Quem me tocou? É porque existe toques e toques. Agora, quem quer vai, quem não quer manda. Mas quem tem esperança vai. Quem tem esperança não fica. Eu estou vendo gente gorda sentada aí. Ah, nós temos mensagens maravilhosas, mas está aí, ó. Acachapado. Eu não estou falando do Álvaro, não. Não é o Álvaro que é mais cheinho, não. Estou falando de gordura física, não. Estou falando de gente que está numa inoperosidade, na paralisia emocional. Quer que eu seja mais claro? Há 38 anos na beira do lago, do tanque de Betesda. Paralítico, esperando que alguém lhe leve para dentro d'água.
Meu povo, quem tem esperança anda. Meu Deus, eu preciso te conhecer. E eu preciso largar de ficar olhando as coisas, esperando as coisas acontecerem. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Está entendendo, morango? Você que bota a mão na minha cabeça, frequentemente para cortar a crina, nós vamos botar nossas mãos para dizer assim: Senhor, manifesta a tua graça na vida desses irmãos aqui, para que nós possamos crescer. Eu estou falando isso porque esta velha doutrina lá do que Paulo estava combatendo, era assim: vamos conhecer, gnose, vamos conhecer o transcendente. E aqui do lado tem um cara doente, e eu não estou me importando com ele. Eu não estou tocando nele. Eu não estou sendo parte da solução de Deus para as pessoas que estão do outro lado. Paulo não usou a palavra conhecimento nos primeiros capítulos, nos primeiros versículos, de propósito. Porque o que importa é uma fé para Deus, um amor genuíno para as pessoas, porque nós temos um Cristo que ressuscitou e que está no céu, como um homem físico e que intercede por nós, para que nós sejamos bênção neste mundo que está carecendo. Nós não somos espectadores da história. E nós precisamos descer dessa posição de só querer comer como o filho do cuco, que a cuca põe os ovos dentro do canário, do ninho do canário, e a canarinha depois fica dando comida a um cuco, que é 4, 5 vezes maior do que ela, filhote, e ela correndo para dar comida àquele marmanjo do cuco. E nós estamos aqui assim, vendo uma porção de cucos, tudo de boca aberta, bota mais, e bota mais, e não sacia, e bota mais, e queremos mais, e não sai do lugar. Fica aí. E quando sai é para criar caso, para dar problema para o outro, para criar confusão. Na hora de sair, pegar a asa e dizer assim: opa, nós temos um voo para fazer para a glória de Deus. Senhor, faz da minha vida uma bênção. Eu preciso sair desse trono e pegar a bacia. Vou fazer uma proposta hoje e depois nós vamos começar a cobrar. Vamos começar a visitar uma família necessitada, para você olhar a cara dela. Não estou falando de política social, não, nem de fome zero. Estou falando de empatia. Por causa de uma esperança que nós temos em Cristo, nós precisamos ser parte da bênção do mundo. Deus me dá graça. Eu saí da minha posição de conforto para ser parte do instrumento do teu evangelho neste mundo. Eu só falei um pouquinho da esperança, que é que faz essa motivação. Como me edificou aquela mulher lá em Belo Horizonte. Belo Horizonte não, Porto Alegre. Como me edificou aquela mulher. Nesse carnaval. Ela fez uma coisa muito simples.
ela contratou um bocado de jovens. E pegou esses moços e foi para um treinamento, e depois ela foi levar esses moços para um local e disse assim: olha, nas festas, quando as pessoas estiverem bêbadas, vocês vão fazer um exame de bafômetro. Se o índice estiver alto, vocês vão pregar uma borboleta em cima do peito dela. E depois vocês vão pegar e nas combis, nos ônibus, e vão levar em casa, você fica com a chave do carro dele. Porque bêbado não pode dirigir. Coisinha boba. Certamente livrou algumas mães como ela, que há 3 anos atrás perdeu um filho, porque vinha num carro dirigido por um bêbado. Mas o problema, quando não chega na nossa casa, a gente não sente. Só quando o sapato aperta é que a gente sente. Que Deus nos dê a graça de ser sensíveis e não ficar no discurso, porque o mundo está precisando de sal e de luz. Entendido? A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.